Então, ao pastor, à sua esposa, à liderança da igreja e a todos vocês, o meu muito obrigado por me receberem aí, ainda que virtualmente, para estar com vocês hoje, nesta noite, tá certo? Permitam-me me apresentar um pouco mais, o pastor já me apresentou, né? Rodrigo dos Santos, psicólogo. Esses dias me perguntaram se eu sou um psicólogo cristão. Falei, não, eu sou psicólogo, vírgula, São Paulino, vírgula, cristão, vírgula, casado, vírgula, filho da Madalena, e por aí vai, né? Porque a minha formação, gente, foi numa faculdade comum, onde se formam psicólogos, engenheiros, médicos, advogados, né? Eu não tive a oportunidade de estudar numa universidade cristã, onde toda a formação fosse 100% voltada para a Bíblia, né, ou para Deus. Então, eu me formei um psicólogo, mas eu dedico a minha profissão ao reino de Deus, não é? Eu estudo a palavra de Deus, eu sou membro da igreja Atos 29 em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Né? Então, a junção de tudo isso, né, o temor a Deus, a junção de tudo isso, eu acho que tem sido grandes aliados, né, para a gente conseguir fazer um trabalho sempre com temor de Deus, respeitando a ética da profissão. Né? Então, não sou um psicólogo cristão, sou psicólogo, tá certo? E tento fazer a junção de ambos. Eu costumo dizer que hoje a ciência tem se dedicado a estudar aquilo que Deus falou há tanto tempo pelos profetas, não é? Nos evangelhos também, e a gente descobre, a gente dá tanta ênfase, tanto valor para aquilo que a ciência diz hoje, mas se a gente se atentar a tudo que a ciência tem dito hoje, nos nossos dias, muita coisa Deus já disse lá atrás. Então, hoje, nessa noite, né, a gente vai estudar um pouco sobre. Eu vou usar um material de apoio aqui, gente. Então, de vez em quando, eu vou olhar para baixo, vou olhar para o meu lado direito, tá bom? Onde eu tenho um monitor maior. Como eu tenho baixa visão, pode ser que de vez em quando eu dê uma escapadinha assim para ver meu monitor, tá bom? Não estou virando a cara para vocês, não. Tá certo, queridos? E um dia, pessoalmente, estarei aí para apertar a mão dos irmãos, abraçá-los, e sem essas fitas aí. Amém? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre sinais indicativos de doenças psicossomáticas. Repetindo, sinais indicativos de doenças psicossomáticas. Mais adiante, eu vou explicar, definir o que é doença psicossomática, tá certo? Juarez, quando, se possível, os slides estiverem projetados, você me avisa, tá bom, querido? Por enquanto, eu vou seguir aqui o meu roteiro. Que pode ser, gente, que o meu roteiro esteja sincronizado à linha de pensamento da revista, ou pode ser que de vez em quando eu traga alguma coisa de acréscimo. Mas eu convido os irmãos depois lerem, e caso tenham dúvidas, o meu contato está à disposição de todos para esclarecer possíveis dúvidas que venham ficar, tá bom, gente? Eu demoro, mas eu respondo. Prometo, tá certo? Mas vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas para a gente abrir o nosso pensamento e lá na frente a gente obter as respostas, então. A primeira pergunta que quero fazer, diante do conhecimento que os irmãos têm, tá certo? E não tenham medo de errar, mesmo porque eu não estou vendo vocês, estou longe aqui, mas não tenham medo de errar. Respondam para vocês, entre vocês. Um cristão pode ter uma doença psicossomática? Sim ou não? Manifestem-se com as mãos levantando o mais alto possível. Sim ou não, um cristão pode ou não pode ter uma doença psicossomática? Outra pergunta, afinal de contas, psicólogo adora fazer pergunta, né, gente? É o que a gente mais faz lá na terapia. Doença psicossomática, doença da alma, é pecado? É frescura? É falta de fé? Ou será que, apesar de todas essas coisas existirem, frescura, pecado, falta de fé,
Mas, apesar de tudo isso existir, será que doença psicossomática, doenças da alma, são necessariamente esses itens que listei ou são coisas diferentes? Então, gente, a ideia dessa lição, nesta revista, é nos instrumentalizar como igreja, como liderança, como membros das igrejas, né? Como cidadãos que andam por esse mundo, que vão ao banco, que estudam nas faculdades, que fazem trabalhos sociais, né? Que estão aí espalhados na sociedade. A ideia, gente, é nos instrumentalizarmos para que a gente seja cidadãos melhores, cristãos melhores e consiga entender o ser humano como de fato o ser humano é. Então, antes de mais nada, permita-me ler aqui para vocês a definição de uma doença psicossomática. Nesse começo, gente, da minha fala, algumas coisas vão ficar meio nebulosas, meio obscuras, mas à medida que eu vou explicando, tá certo? As peças vão se encaixando e como um Lego, né, vai montar um brinquedo muito legal no final da aula, que vai ser muito útil para decorar a nossa casa, a nossa vida. Tá certo? Então vamos lá. A doença psicossomática, ela é caracterizada por um transtorno no qual a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas localizadas em diversas áreas do corpo. E essas queixas, elas podem ser dores de cabeça, tremor, suor exagerado, diarreia, falta de ar e muitas outras, mas não necessariamente essas queixas, elas representam uma doença física. E aí é muito comum, né, as pessoas irem ao pronto-socorro e apresentarem essas queixas e os médicos fazerem inúmeros exames clínicos e não se chegar a diagnóstico nenhum. Juarez, eu estou vendo o meu slide. A igreja também está vendo? Não sei se você pode responder, mas eu vou seguir aqui, tá certo? Então é muito comum as pessoas chegarem nos pronto-socorros, nos ambulatórios, nos consultórios. Estamos sim com os slides, Rodrigo. Pode continuar. Legal, pastor. Muito bom. Então assim vocês Ok. têm mais material. Obrigado, pastor. Obrigado, Juarez. Tranquilo. Bom trabalho, querido. Então, gente, é muito comum as pessoas chegarem nos pronto-socorros, nos hospitais, nos consultórios, nos ambulatórios, e falar, doutor, eu estou com uma diarreia que não cessa. A minha pressão fica constantemente alterando. Ou então, outra queixa muito comum, eu sinto uma falta de ar, né, fazendo atividades básicas da vida. Às vezes, a pessoa pode apresentar 2, 3 desses sintomas que eu listei, um ou mais sintomas, e aí o médico vai lá e vira a pessoa pelo avesso e nada de encontrar bactéria, fungo ou qualquer alteração fisiológica, né? E aí é comum, então, os médicos fazerem aquela perguntinha clássica para a pessoa. Por acaso, você está passando por algum estresse ou passou por algum estresse nos últimos dias, né? E muitas vezes a pessoa não se lembra, não consegue remeter alguma situação da vida que possa ter contribuído para desencadear isso, né? Outra pergunta que pode surgir na nossa mente em se tratando desse tema, Rodrigo, o que tem a ver uma dor de cabeça, uma falta de ar, uma diarreia, uma pressão alta, o que tem a ver tudo isso com a minha alma? Alma é alma, corpo é corpo, espírito é espírito. Será? Será que Deus nos constituiria um ser somente corpo? Será que Deus faria a nossa alma desconectada do corpo? Pensem comigo, faz sentido eu ser somente um corpo, bonito, andando aqui por São Paulo? Ou será que dentro do meu corpo tem uma alma, tem um espírito? Então, como o pastor Paulo mesmo orou e disse, né? Vamos ler lá na Bíblia
Então, o que é que a Bíblia diz? Será que existe base bíblica para a gente definir que nós somos corpo, alma e espírito? Eu gostaria, irmão Juarez ou pastor Paulo, que alguém, por gentileza, pudesse ler para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É o texto áureo da revista aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por gentileza. Vou ler então. Texto áudio, nosso 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ótimo. Muito obrigado, pastor. Queridos, vocês veem que aí no Novo Testamento, então, a gente tem, e existem muitas outras, tá bom? Muitas outras, outros versículos bíblicos que nos levam também a crermos que nós não somos apenas um corpo que anda, que vive neste mundo, mas que dentro do nosso corpo nós temos algumas instâncias, digamos assim, tá certo? Então, o ser humano não é apenas um corpo, mas ele tem outras instâncias, e eu gostaria que no próximo slide que está aí projetado, a gente visse, então, uma definição que a ciência tem apresentado hoje para explicar as instâncias que compõem o ser humano, tá certo? Então, vamos lá. O ser humano, ele é um ser bio, psíquico, sócio, eco, espiritual. É um slide antes desse aí, tá, Juarez? Vou repetir. O ser humano é um ser bio, psíquico, sócio, eco, espiritual. Então, eu acho que você foi para frente. Volta 2 slides aí, por favor, desculpa. Isso, esse mesmo. Ah, entendi. Os slides que eu mandei, ele deu uma explodida na tela. Mas não tem problema. Depois eu peço para o Juarez salvar em PDF e compartilhar com os irmãos. Então vamos lá. Irmãos, façam esse movimento comigo. Levantem a mão de vocês. E nós vamos então fazer uma dinâmica aí, usando a nossa própria mão, para entender esta relação do corpo, da alma e do espírito. Tá certo? Lembremos-nos, o ser humano é um ser bio, psíquico, sócio, eco, espiritual. Bio, biológico, corpo, membros, órgãos. Então, membros, pernas, cabeça, órgãos, coração, olhos, rins, pâncreas, pulmão, fígado, tá certo? Nós somos um ser psíquico também, a nossa alma, a nossa mente, onde estão as nossas memórias, as nossas emoções, tá certo? Nós somos um ser social também, né, que se relaciona com a sociedade. Então aqui tem casamento, política, economia, trabalho, igreja, tá certo? Nós somos um ser também que tem a instância que se relaciona com a ecologia, com a natureza, praia, um parque, um animal de estimação, o sol, a importância do sol para a gente, a importância do homem na natureza, né? E a inter-relação disso. E um ser espiritual também, a nossa relação com Deus, com o Eterno. Agora, a nossa mão está assim, certo? Com a palma da mão para frente, para cima. Agora, tentem abaixar somente o dedo do meio. Não dá uma leve puxada nos outros dedos? Voltem à posição normal. Tentem mexer apenas o indicador. Não dá também uma leve puxada nos outros dedos? Quando a gente mexe o dedo polegar aqui, né, também não dá uma leve puxada nos tendões, na região aqui perto dos outros dedos também? Gente, isso aqui é só um exemplo, né, para mostrar que o ser humano não é um corpo somente ou uma alma somente, mas nós somos um ser com algumas instâncias. E aqui eu quero trazer no próximo slide, Jones, aquele bonequinho que tem três bonequinhos, um dentro do outro, corpo, alma e espírito. Então, gente, ficará mais fácil olhando para esse slide. Imagine o corpo, essa parte maior,
pintada de preto. E aí, a nossa alma, a parte branca, né, que está um pouquinho maior do que o que está dentro, que é o espírito. E aqui não é para mostrar que um é maior, mais importante, mas é só para entender que nós somos um só ser, que tem corpo, que tem alma e que tem espírito, tá certo? Se nós pegássemos 3 palitos de fósforo, e aqui em casa não dá para fazer, se estivessem na igreja, aproveitando a presença do pastor, que é brigadista, né, pastor? Que isso a gente faria. Se nós pegássemos 3 palitos de fósforos e queimássemos os 3 juntos, o fogo que sairia seria um fogo só, não é? E à medida que a gente vai isolando os palitos, o fogo vai se apagando. Então tudo isso é para mostrar que o ser humano ele é um ser complexo. Por que complexo? Porque tudo que acontece no corpo pode refletir na alma. E o inverso, gente, também é verdadeiro. O que acontece na alma também pode refletir no corpo. Então, no próximo slide, Juarez, eu quero mostrar para os irmãos a explicação da palavra psicossomática. E aí vai ficar um pouco mais fácil a gente entender. A palavra psico ou psique, ela quer dizer alma, aonde está a nossa memória. Lembra que eu falei lá atrás? Memória, emoções, não é? Sentimentos, tudo está aí, na nossa psique, na nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência. Se vocês estão me entendendo, é porque a alma, a mente de vocês, ela está aí. Ou seja, você está vivo. Boa notícia, não é verdade? Soma, traduzindo para a nossa língua portuguesa, quer dizer corpo. Né? Então, tudo que é físico, as nossas pernas, braços, coração, rins, cabeça, cérebro, pulmão, ok? Então, não começa a montar aí um quebra-cabeça, é ficar mais fácil entender por que as doenças psicossomáticas, que são doenças que nascem na alma, na mente, mas também afetam o corpo, explicando mais uma vez, é porque existe uma inter-relação. Nada está desconectado. Tudo está conectado, tudo está ligado, interligado, na verdade. E tudo que acontece em um, reflete no outro. Tudo que acontece no outro, reflete no um. Então, vamos avançar, Juarez. E aí, no próximo slide, eu trago uma explicação de algo que eu falei na revista, que é o corpo humano, ele tem algo dentro da nossa cabeça, lá dentro do nosso cérebro, que nós chamamos de sistema nervoso central. Lá no centro do cérebro, tem uma região chamada sistema nervoso central. Então, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me enxergando, se as pernas de vocês estão sentindo o banco onde vocês estão sentados, se o pé de vocês está sentindo o calçado que vocês estão calçados, se o seu estômago está avisando que você não jantou, ou que você jantou aquele ovo de gema mole bem gostoso, quer dizer que o seu sistema nervoso central ele está funcionando. E isso é muito bom, tá certo? Dentro do sistema nervoso central, existe um outro órgão, digamos assim, né, chamado sistema límbico. No próximo slide, Juarez, eu apresento para os irmãos o famoso sistema límbico. Eu já vou sair desses termos científicos, tá bom, gente? Vou torná-los mais claros. É só para vocês entenderem a base. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Vamos fazer de modo mais claro? Imagine uma máquina de lavar. Tem algum homem aí nessa igreja que sabe mexer em máquina de lavar ou só as irmãs? Mulherada, bota esses homens para lavar roupa, tá bom? Eu costumo dizer que antes de casar, na casa da minha mãe tinha um cesto mágico. Aí eu casei, gente, casei agora em março, eu descobri que cesto mágico é coisa da minha imaginação. Que na verdade existe máquina de lavar, varal, ferro e porta do guarda-roupa. Olha quanta coisa eu descobri de março para agora, hein? Então imaginemos uma máquina de lavar. A máquina de lavar tem aquele computadorzinho lá onde o pessoal aperta o botão para fazer as configurações.
Lavar roupa branca, colorida, roupa preta, deixar de molho, enxaguar. Imagine só se essa máquina de lavar não recebe a energia da tomada, né, para ligar. Ou se o processo de enxágue, por algum problema ali na máquina, o processo de enxágue dá problema. A roupa vai ser lavada ou devidamente lavada? Seja um problema parcial ou um problema integral, vai afetar de alguma forma o funcionamento da máquina de lavar, não vai? Assim também funciona aqui no nosso cérebro, ok? Importante, gente, uma coisa muito importante. As doenças psicossomáticas, elas podem se manifestar em uma pessoa de uma forma e em outra pessoa de outra forma. Ou algumas pessoas, mesmo apesar de um histórico muito ruim, pode ser que elas não apresentem nenhum problema de ordem emocional. E pode ser que uma pessoa aparentemente tenha um histórico de vida muito tranquilo, muito saudável, e ela apresente algum problema emocional. Por quê? Porque nós, seres humanos, graças a Deus, não somos iguais a ninguém. Não existe uma cópia sua em lugar nenhum desse mundo. Misericórdia. Já pensou se existissem 2, 3 Rodrigos? Ai desse mundo. Não é verdade? Mas graças a Deus, gente, e na verdade, por plano e propósito do Eterno, nós somos único. Não existe ninguém igual a ninguém. Ou seja, o que faz mal a um ser humano não necessariamente fará mal a outro ser humano. Fechado aqui o parênteses, voltando a falar ali do sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável por toda a regulação emocional do nosso corpo, da nossa alma. Ele é responsável também, por exemplo, pela regulação dos hormônios que vão lá para o útero da mulher. Olha que interessante. Imagine se essa região do cérebro é afetada. Eu disse há alguns segundos atrás que há uma relação entre o sistema límbico e o útero da mulher. Alguém já ouviu falar de gravidez emocional? Pois bem, eis aqui a explicação, por exemplo, de uma possível gravidez emocional. É uma alteração lá no cérebro da pessoa, na alma da pessoa, que afeta o corpo, o que é físico, e desce para o restante do corpo, se manifestando em alguns casos, no caso de mulher, no útero, por exemplo, tá certo? E aí, Juarez, vamos seguir um pouco mais? Então, eu disse que algumas situações podem acontecer ao longo da vida do ser humano que podem contribuir para o desenvolvimento, para o surgimento de algumas doenças emocionais e, consequentemente, doenças físicas na vida de uma pessoa. Então, que situações são essas? Nós chamamos de situações traumáticas. Né? Então, por exemplo, quando você bate o dedinho na quina do sofá de madrugada indo para o banheiro, aquele hematoma no dedinho é um trauma. Quando você corta o dedo lá descascando a cebola, aquilo é um trauma, ok? É uma ferida, é um machucado, tá certo? Agora, Rodrigo, o que é que pode ferir a nossa alma? Uma faca? Um revólver? Uma batida de carro? Na verdade, o que fere a nossa alma são situações emocionais, são acontecimentos e como nós os processamos dentro de nós. Então, eu listei aí algumas coisas que podem traumatizar a nossa alma. Por exemplo, uma separação conjugal. Imagine pessoas que se amavam, que construíram uma casa, que construíram uma família, que tiveram filhos, de repente, por várias questões, decidem se separar. Ou a decisão é unilateral. Só o marido ou só a esposa decide separar. Isso pode causar um trauma na emoção daquela pessoa, ok? Por quê? Porque toda a expectativa gerada em torno daquele casamento foi rompida.
não é? Então, todo o investimento emocional que era localizado, focalizado, centralizado ali, não tem mais para onde ir. Então, aquela emoção, aquela energia, ela fica de alguma forma prejudicada, sem algo, um lugar para ser depositado, não é? O que mais pode, então, ser um trauma na emoção, na alma de uma pessoa? Um abandono, por exemplo. Um filho abandonado pelo pai, pela mãe. Mas não necessariamente, irmãos, o abandono é do pai ou da mãe que larga uma criança num saco de lixo, na porta de uma casa, né? Não necessariamente é de um pai que abandona o lar, mas às vezes esse abandono pode ser emocional, né? Então, eu tenho alguns pacientes que cresceram com pai e mãe dentro de casa. Porém, os pais não eram acolhedores, não eram amigos, não sentavam para conversar, não elogiavam, apenas cobravam, apenas xingavam, humilhavam. A gente chama isso de abandono emocional. Isso também pode ferir a alma desse indivíduo e contribuir, né, para o sofrimento da psique, da alma desse indivíduo, tá certo? Outro trauma, pessoas vítimas de sequestro, de assalto, é uma situação extremamente estressante. Imagine só um pai de família com a sua família no carro e vem um indivíduo e aponta para ele uma arma, né, para roubar o carro ou os objetos do carro. E o pai pensa na integridade física dos seus filhos, da sua esposa. É ou não é uma situação estressante? Né? Imagine um indivíduo que tem a sua casa invadida, né? Uma mãe que está ali em casa com seus filhos e passa por uma situação como essa. Pode ou não pode ferir as emoções dessa pessoa, a alma dessa pessoa, não é verdade? Outro trauma bem comum, né, é a perda de entes queridos. Haja vista o que nós passamos nesses últimos 1 ano e 6, 8 meses de pandemia. Não é verdade, irmãos? Quantos de nós não conhecemos pessoas que hoje não andam mais com a gente, não estão mais entre nós? Eu mesmo não perdi nenhum parente, graças a Deus, ainda que alguns tenham sido acometidos da Covid-19, mas eu perdi um amigo que inclusive acolheu o meu casamento lá no sítio onde ele promove eventos. Um grande amigo, um professor exímio de escola dominical, um conselheiro muito sensível, um amigo com quem eu compartilhava muitas coisas da vida. É muito triste perder alguém querido, né? Agora imagine também perder um pai, uma companheira, um filho, não é? Isso pode ou não pode ferir a nossa alma? Pode, não é verdade, irmãos? Na verdade, irmãos, existem muitas outras situações. Perder o emprego, né, também pode causar um trauma na nossa emoção, não é verdade? Então, seguindo aí, eu trago para nós, no próximo slide, algumas doenças psicossomáticas mais comuns, tá certo? Irmãos, aqui não estão todas doenças, porque são inúmeras as doenças que podem apresentar como sendo doenças psicossomáticas, tá certo? São muitas, muitas mesmo, tá certo? Mas não quer dizer também que essas doenças que estão listadas aí necessariamente é uma doença psicossomática. Pode ser uma deformidade no organismo, pode ser uma deficiência do organismo, pode ser que o indivíduo emocionalmente é muito saudável e ele desenvolveu por hábitos alimentares, por hábitos comportamentais, ele desenvolveu alguma doença, uma gastrite, por exemplo. Né? Então, eu me lembro bem, quando eu estudava na faculdade, eu dormia mal, me alimentava mal. O que aconteceu com o meu estômago? Apresentei uma gastrite, na verdade uma esofagite, né? Foi no esôfago, que refletiu também no estômago. Meu organismo ficou fragilizado e eu acabei contraindo aquela famosa H. pylori. Né? Ou seja, não necessariamente a gastrite, a esofagite, problemas cardíacos, respiratórios, não necessariamente são doenças psicossomáticas. Porém, as doenças psicossomáticas também podem ser estas que eu listei aí, tá certo? Então, enxaqueca, por exemplo, pode sim ser uma doença psicossomática.
a síndrome do intestino irritável, né? Aquela diarreia constante, né? Mesmo que o indivíduo cuide da alimentação, evite alimentos gordurosos, ele constantemente apresenta esses sintomas, né? Alergias de toda ordem, sejam elas respiratórias, físicas, então manchas pelo corpo, alergia a pó, né? A perfume, né? Outra doença que pode ser também psicossomática, a gastrite. Outra doença que pode ser a impotência sexual, a infertilidade, o lúpus, a labirintite, a fibromialgia. O que é a fibromialgia, Rodrigo? É uma doença, né, que acomete a musculatura, as juntas e a musculatura dessas regiões do corpo, né, que precisam ser dobradas, enfim, são mais comuns e iniciam por essas regiões do corpo, joelhos, cotovelos, punhos, e depois ela vai acometendo todo o restante da musculatura. São dores crônicas, cuja tendência é aumentar se não for devidamente tratado, tá certo? Outra doença que pode ser também identificada como psicossomática, a diabetes, a hipertensão, e por aí vai. Muitas outras doenças podem ser de ordem emocional. A gente brinca muito entre nós profissionais da saúde, né, que diz o seguinte: aquilo que a gente não elabora aqui, aflora aqui, no corpo, ok? Então, as nossas emoções que a gente não elabora, elas afloram no corpo. Então, é muito importante a gente cuidar não só do corpo, mas também da alma. Tá certo, queridos? Rodrigo, e por que em umas pessoas manifesta no estômago, outras na cabeça, outras como na fibromialgia, outras são alergias? A gente chama isso de órgão de choque. Está inclusive descrito na revista lá, tá certo? O órgão de choque é aquele órgão mais sensível, digamos assim, ok? Então, nasce um problema emocional, aquele órgão já está fragilizado, a energia, as substâncias que o cérebro libera para o corpo acabam acarretando o desenvolvimento, né, ou o agravamento, ou potencializando doenças naquele órgão, ok? Pode ser no coração, no pulmão, ou em qualquer outra região do corpo. Afinal de contas, a alma não está desassociada do corpo, tá certo? E aí, gente, no próximo slide, Juarez, eu quero voltar a fazer algumas provocações, tá certo? E afirmar que o sofrimento, queridos, não necessariamente, e na verdade, o sofrimento não é falta de fé, não é frescura, não é preguiça. Algumas frases, eu trabalho muito com adolescentes, e é muito comum os pais de adolescentes falarem o seguinte: vai lavar a louça que passa, vai trabalhar que passa, vai acordar cedo que passa. Essas frases podem potencializar os sintomas que já estão apresentando. Importante, querido, nenhuma doença ela começa a apresentar os sintomas tão agressivamente. Por vezes, pode ser sintomas leves, espaçados de um para o outro. Então, hoje eu tenho uma crise de hipertensão, vou ter novamente daqui uns 2, 3 anos. Por isso que é muito importante a gente ficar atento a tudo que se manifesta no nosso corpo, mas também nos nossos familiares, nos nossos amigos. E o objetivo dessa lição também, como eu disse no começo, é instrumentalizar a igreja para que a gente possa ser agentes de transformação, agente de cura, agente de compartilhar conhecimentos e dizer: olha, amigo, irmão, pai, mãe, filho, vem aqui. Olha, você está apresentando alguns sinais, vamos investigar, vamos ao médico, vamos ao psiquiatra, vamos ao psicólogo, vamos entender por que você está tendo essas crises de diarreia, por que você está tendo tanta dor de estômago. Será que é somente físico? Ou será que você, na sua história, tem situações que podem desencadear sofrimentos emocionais e isso agora está afetando o seu corpo? Então imagine uma criança que nasce em uma família, né, um pouco agitada,
que tem o hábito de gritar, falar alto, ofender, que não costuma elogiar, que costuma humilhar os filhos. Esses são cenários um pouco mais trágicos, né? Mas que é bem comum nos nossos dias, na verdade. Se não, se não há uma identificação de algum irmão aqui, mas certamente a gente conhece, né? Algum vizinho, algum colega de trabalho que cresceu em um lar bem desajustado. Na verdade, isso pode ter fragilizado as emoções dessa pessoa. E isso pode contribuir também para essa pessoa desenvolver doenças psicossomáticas, tá certo? Então, reforçando, sofrer não se trata de frescura ou falta de fé, tá certo? Então, olha só o que acontece com o cérebro do ser humano que sofre. No próximo slide, Juarez, Pastor Paulo Giovanni já viu esse slide aí, esse e o próximo algumas vezes, né, Pastor Paulo? Mas vamos lá. O que acontece com o cérebro de alguém que está passando por um problema de depressão? Né? O funcionamento cerebral da pessoa, né, é completamente prejudicado. Por quê? Porque a depressão e alguns outros acometimentos psíquicos, psiquiátricos, né, eles prejudicam o funcionamento físico do cérebro e, consequentemente, o funcionamento emocional. Né? Então, nesse slide e no próximo, a gente tem a imagem de um cérebro saudável, normal, ou de um cérebro prejudicado pela depressão. Mostra também o próximo slide, Juarez, por gentileza, querido. O fluxo sanguíneo fica completamente prejudicado. Então, se não tem fluxo sanguíneo adequado, também não tem oxigenação adequada. E tudo isso é primordial para o cérebro funcionar adequadamente, para a pessoa ter pensamentos organizados, para a pessoa ter pensamentos bem elaborados, ter a capacidade de fazer uma análise crítica, tomar uma decisão. Entende? Olha como é importante isso, até para evangelizar alguém. Já pensou alguém que está ali completamente envolvido numa doença psicossomática, né? Então todo o corpo e a emoção dessa pessoa está prejudicada? A gente chega lá e fala, Jesus te ama. Pode ser que isso funcione e cause, né, transformação na vida dessa pessoa, mas pode ser que ela não entenda. Então a gente precisa comer pelas beiradas, fazê-la entender que ela está num momento difícil, fazê-la entender que ela precisa cuidar do corpo e da alma, mas também do espírito. Olha que interessante, pode inclusive ser uma estratégia de evangelismo, não é verdade? E aí, Juarez, no próximo slide, né, eu queria falar de algumas ações preventivas para a gente introduzir no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, gente, independente da idade, se eu tenho 100 anos, se eu tenho 2 anos, 1 ano, meses de vida, nunca é tarde para introduzir comportamentos preventivos na nossa vida, a fim da gente diminuir ou eliminar a possibilidade de desenvolver uma doença psicossomática. Lembra no começo que eu disse que a Bíblia ela tem ensinamento para tudo e tudo que o ser humano precisa, Deus já disse lá atrás? Mas aí veio o pecado e desconectou a gente de Deus, afastou a gente de Deus, separou a gente de Deus, como diz lá em Romanos 3:23. Não é verdade, gente? Olha só, a ciência hoje diz que orar, a prática regular da oração, faz bem para a saúde. Quem tem a prática regular de oração torna o cérebro uma máquina melhor, o funcionamento do cérebro fica melhor. Olha que interessante. Deus já não dizia lá em 1 Tessalonicenses, eu acho 5,17, orai sem cessar. Né? Quantos personagens no Velho Testamento a gente via que tinha a prática da oração? Davi, Daniel, né? E muitos outros. Não é verdade? Eram ou não eram pessoas mais otimistas? Daniel, por exemplo, era ou não era mais otimista? Né? O reino estava ali
passando por inúmeras situações ruins, e ele vinha e apresentava uma visão otimista. Por quê? Prática da oração. A prática da leitura bíblica também é extremamente saudável para o funcionamento cerebral. Sabe por quê, gente? A Bíblia, ela não é apenas um livro cheio de ensinamentos, né? Uns chamam a Bíblia, né, de caixa de ferramentas. Eu acho isso absurdo. Não é? E pior de tudo, é uma autoridade nacional. Chama a Bíblia de caixinha de ferramenta. Na verdade, gente, a Bíblia, ela é um livro histórico, filosófico, antropológico, sociológico. A Bíblia ensina a gente a votar. A Bíblia ensina a gente a se relacionar com o patrão, com o pai, com a mãe, com o tio. A Bíblia ensina a gente a se alimentar. Olha só, se a gente olhar lá os 5 primeiros capítulos da Bíblia, né, o Pentateuco, Deus ensinou o ser humano até mesmo o que fazer com as suas próprias fezes. Por quê? Porque naquela época não tinha saneamento básico igual a gente tem hoje. Descarga, encanamento, né, fossas nas casas, sistema de esgoto. Até isso Deus cuidou. Olha que interessante, não é? Leitura diversas, isso também é muito importante para a vida humana, para a saúde e para a prevenção, tá certo? Eu não vou falar de todos, porque são muitos, mas a atividade física com regularidade, no mínimo 3 vezes por semana e principalmente uma atividade que você goste de fazer. Porque se você faz apenas por fazer, os efeitos positivos não serão tanto quanto o desejado. Então é importante você se identificar com este exercício. Tem um outro que eu gosto muito de falar, inclusive até no Mobiliza eu ministrei sobre isso, que é a gratidão. Pessoas que exercitam a gratidão com regularidade tendem a serem mais bem-humoradas. Mas não é gratidão por gratidão. A gratidão tem que ter um objetivo, tem que ser consciente. Então eu costumo exercitar junto com os meus pacientes, fazendo o seguinte exercício: agradecer pelo quê e por quê. Agradecer pelo sabonete. Por quê? Porque ele me deixa cheiroso, com sensação, desculpa, com sensação de limpo, não é? Então, agradecer pelo quê e por quê. Eu costumo fazer com os meus pacientes o seguinte: faça por 30 dias um exercício de gratidão por 3 motivos. Pode ser por qualquer coisa. Pelo sabonete, pelo trabalho, pela família, pela esposa, pela casa, pelas contas pagas. Então, agradecer pelo quê e por quê. Pega essa mesma regrinha e aplique em 3 coisas diferentes. Faça isso por 30 dias. Ao fim desses 30 dias, você verá que as suas emoções, elas estão mais fortalecidas, você vai se sentir mais bem-humorado, mais disposto. Eu tenho inclusive o relato de um paciente que disse que quando não faz, ele se sente diferente de que quando faz. E quando faz, ele se sente bem. Interessante, não é verdade? Deus já nos ensinava a sermos gratos desde o princípio, ok? Uma outra coisa muito interessante que pode ser preventivo também: tenha 5 amigos felizes. Tem uma pesquisa que diz que pessoas que têm 5 amigos felizes desenvolvem aspectos de felicidade. Interessante, né? Então, eleja 5 amigos felizes, mas também se disponha a ser um desses 5 amigos felizes para alguém. Ok? Vamos seguir então, queridos. Falei aí de alguns aspectos, né, que podem ser preventivos. E aí, no próximo slide, eu queria falar com os irmãos brevemente, né? A gente já está caminhando aí para o final da nossa aula. Eu queria falar, e a Bíblia, Rodrigo? Ela fala alguma coisa direta ou indiretamente sobre doenças psicossomáticas? A gente tem personagens bíblicos que falam sobre isso, né? Então, eu disse que a Bíblia tem ensinamento para tudo. Para sexualidade, para a vida estudantil, casamento, trabalho, relacionamento social. A Bíblia ensina tudo.
sobre saúde física e emocional. Ela apresenta, sim, irmãos, personagens bíblicos que, no relato bíblico, a gente não pode afirmar, mas a gente pode inferir, né? A gente pode supor, a gente pode chamar a atenção para pensar que aqueles personagens apresentavam sofrimentos psíquicos. Então veja, Ana chorando lá no templo, desejando ser mãe. As irmãs que são mães aí, imaginam suas vidas sem seus filhos? As irmãs que desejam ser mães, não se manifestem, mas pensem, não é um sofrimento? Imagine você sonhar, desejar algo e aquilo não acontecer. E ainda ser humilhada em público, ser humilhada emocionalmente, ser chamada de incapaz, de infrutífera. Isso pode ou não pode acarretar um sofrimento? Imagine a mãe de Jesus que viu o seu filho ser crucificado. Às vezes, a gente idealiza os personagens bíblicos, né? A gente até dá o nome de heróis da fé. Mas, na verdade, eu gosto de olhar para a Bíblia como sendo um livro de grandes exemplos, não de heróis da fé. Porque eles foram homens como a gente, foram mulheres como a gente, seres humanos como nós hoje. Eles tinham cabelo, olhos, coração, sentiam frio, sentiam calor, sentiam fome, sentiam tristeza, sentiam alegria, não é? Então, se a gente olhar para a Bíblia, não enxergando os profetas, os personagens bíblicos como heróis da fé, mas nós entendermos, né, que ali Deus está, através de histórias, de exemplos, nos ensinando, a gente não começa a olhar a Bíblia diferente? E olha que interessante, a Bíblia fala assim de personagens, homens e mulheres como a gente, que também sofreram, né? Então, os meus ossos envelheceram. Tudo bem que ali Davi fazia uma alusão, uma relação com o seu pecado, não é? Mas percebam que aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia, refletia no corpo dele. Olha o exemplo de Elias também. Elias encarou um exército, né, gente? E não foi capaz de encarar uma mulher. Olha só, mulherada, como vocês são poderosas, hein? Brincadeira. Na verdade, por que é que Elias fugiu da presença de Jezabel, se bem me lembro o nome dela? Porque ela representava uma autoridade. Na verdade? E outra, ele já estava cansado, né, pela situação estressante que ele tinha tido ali diante do exército. Não é? Não foi uma situação fácil. Quando a nossa fé é provada, o nosso corpo e a nossa alma também reagem. Lembra? O corpo, a alma e o espírito estão todos conectados. Então, aquilo que afeta um pode também refletir no outro. Deixa eu só eu desligar aqui meu despertador para saber a hora. Então, gente, é importante a gente olhar para a Bíblia e, por exemplo, olha ali que interessante a história de Elias. Elias, depois de enfrentar o exército, ser ameaçado por Jezabel, ele caminha um longo percurso pelo deserto e se esconde numa caverna. Mas se a gente lê a história, a gente percebe que o sono de Elias estava alterado, a ponto do anjo tentar acordá-lo e ele acorda, mas logo volta a dormir. O apetite de Elias também estava alterado. E se a gente lê o texto, a gente percebe que as emoções de Elias também estavam alteradas, a ponto dele desejar e pedir a própria morte. Dizer que ele não era digno de continuar a história que fora escrita pelos seus avós e pais. Interessante. Então, quando a gente tira o olhar de Elias, para de falar que ele era um herói e passa a dizer que ele é um personagem, homem, ser humano como nós, não fica mais interessante ler a Bíblia? A gente não começa a extrair dali ensinamentos para tudo na nossa vida?
E interessante, e o mais legal é saber que Elias superou aquela situação difícil. Elias viveu aquilo porque ele é ser humano, ele não está desconectado desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, pagamos conta, não é verdade? Entristecemos, pegamos trânsito, ficamos doentes, vamos para a igreja, na verdade, vamos ao banco, vamos à feira. Tem TPM, né? Tem filho chorando logo de manhã, tem criança que não quer tomar banho, adolescente que não quer obedecer, né? Jovem que se sente o dono da verdade, adulto que fica impedindo nós jovens de sonharmos. Tem tudo, acontece tudo aqui nesse mundo. Não é verdade, irmãos? Ou seja, a esperança, porque na Bíblia encontramos ensinamento para tudo que a gente precisa. E aí, eu quero fazer uma outra provocação e não tenho aqui nenhum objetivo de causar polêmica teológica, muito pelo contrário, mas para convidar os irmãos a olharem para o grande exemplo. Quem foi o nosso grande exemplo de homem? Homem que provou que é possível viver neste mundo e agradar a Deus e ser santo e não se corromper com os pecados deste mundo. A gente está falando de Jesus. Amém, irmãos? O autor e o consumador da nossa vida. Aquele que morreu por nós. E aí, queridos, eu quero convidar os irmãos a lembrar do relato lá de Jesus no Getsêmani, horas antes de começar toda a sua peregrinação. Diz o texto que Jesus suou gotas de sangue. O sangue não é físico, o corpo não é físico. Jesus não tinha emoção, já que ele era 100% homem. Então, olha só como é plenamente possível Jesus ter apresentado ali sofrimento emocional. Afinal de contas, ele estava prestes a encarar a morte. Parece meio confuso teologicamente, mas é porque a gente olha para a Bíblia, para os personagens da Bíblia como heróis. Eu não quero aqui tirar, diminuir a divindade de Jesus. Afinal de contas, ele era 100% Deus ali encarnado. Mas ele também era 100% homem. E será então que é por isso que Jesus orou, dizendo ao Pai: peço que os livre, mas não os tire do mundo? Eu não lembro exatamente as palavras, agora me fugiram, mas não é mais ou menos isso que Jesus disse em sua oração? Peço que os livre do mal. Já que eles não podem sair deste mundo, precisam cumprir aquilo pelo qual Deus nos colocou aqui? Ou seja, Jesus sabia o que era sentir o calor deste mundo. Jesus sabia o que era ver os seus pés sujos pela terra, no chão onde ele andava. Não é verdade? E Jesus, então, diante da certeza da iminência da morte, ele apresentou, sim, gente, sofrimento psíquico para provar o quê? Que a dor é inerente à condição humana. E se ele veio para mostrar, para se fazer homem, para nos mostrar que é plenamente possível vivermos uma vida de retidão, sendo Jesus o nosso maior exemplo, ele também tinha algo a mais para mostrar. Então eu queria convidar os irmãos a não olharmos para a Bíblia como os heróis, mas como os personagens, homens e mulheres que viveram neste mundo, que cumpriram a sua carreira, que guardaram a fé, que combateram o bom combate, que serviram a Deus com integridade, que superaram as intempéries desse mundo, que sofreram as coisas inerentes à condição humana, mas que, certos da sua salvação e da vida eterna,
cumpriram o seu propósito aqui na Terra. Então, diante disso, é possível. Amém? E aí, queridos, no final, então, da nossa lição, eu quero convidar os irmãos a ressignificar a vida, não olhar a vida tão negativamente. O ser humano, por natureza, tem uma leve tendência ao pessimismo. A gente é igual a Torre de Pisa, lá na França. A gente é meio inclinado para o negativo, para o pessimismo. Muito provavelmente isso é uma consequência do pecado. Tá certo, queridos? Mas é possível, então, a gente ressignificar a vida e não enxergar a vida tão ruim quanto ela parece. Não comer picanha e comer ovo de gema mole não é tão ruim. Poderia ser pior. Poderia nem ter ovo. Já estive na África, lá em Guiné-Bissau, passando 20 dias com o missionário Alain Delon e Tamila, que estão aqui no Brasil. Eu acho que passaram aí pelo sul, gente. Não sei se todos o conheceram. Os irmãos da África, a alimentação deles é basicamente arroz e peixe. Os que podem comprar peixe, compram. Os que não, fazem apenas uma refeição. E é arroz. Então nós temos muito motivo para agradecer, para orar, para louvar ao Senhor. E toda essa junção de boas práticas que a Bíblia, escrita pelo Eterno, nos ensinou, a gente tem tudo para vencer, para mitigar, ou até mesmo para eliminar os sintomas das doenças psicossomáticas. Amém, queridos? E a minha última fala, antes de orar com os irmãos e me dispor aqui a responder algumas perguntas, caso ainda tenhamos tempo, pastor e irmão Juarez, a minha frase, na verdade não é minha, a frase é de Freud, um grande psicólogo, não o dono da verdade, tá bom, queridos? Mas uma frase muito inteligente, que eu gosto muito, diz que nós somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Queridos, nós somos de carne. E que a gente então não se desafie, que a gente não se exponha a viver como se fôssemos de ferro. Nós temos limite e que a gente então aprenda a respeitar os nossos limites e com uma ação preventiva também, descansar, ter sono de qualidade. Tudo isso também é muito importante para a nossa vida física, psíquica e espiritual. Amém, meus queridos? Pastor, irmão Juarez, não sei como é que está o tempo aí. Se algum irmão quer perguntar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, irmão Rodrigo. Vou aqui agora questionar os irmãos se há alguma pergunta. Algum irmão ou irmã quer fazer uma pergunta? O Rodrigo é a oportunidade agora, né? Alguma dúvida? Uma oportunidade ímpar, né? Que sempre fica alguma dúvida, alguma pergunta, algo que não ficou bem claro nesta área. Isso, à disposição. Ninguém? Ô, Pastor, pessoal, de duas uma. Ou eu falei muito bem, ou não entenderam nada. Acho que eles entenderam tudo, Rodrigo. Tá tudo bem, hein? Também tem essa possibilidade, né? Mas vamos deixar eles enviar a pergunta para ti, então, depois, né, no privado. Acho que aí que está a questão, né? Tá obrigado, certo. Rodrigo. Quer orar conosco? Vamos Posso orar? orar, pastor? Pode orar? Pode sim. Tenha bondade. Prazer. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta feliz oportunidade de estar em comunhão, ó Deus, com os irmãos da igreja ali, Betel e Cachoeirinha. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um, Deus. Visitando-os, ó Deus, agora nos seus corpos, na sua alma, no seu espírito. Ministrando a mente, ó Deus, dos irmãos que se colocaram à disposição para estar hoje aí na igreja, estudando, ouvindo esta apresentação, que o conhecimento gere atitude, que o conhecimento gere mudança de comportamento e que o conhecimento gere também oportunidade de evangelizar, ó Pai. Amém. Em especial, ó Deus, aqueles que sofrem físico e emocionalmente, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, para tratamentos, que o Senhor possa também, ó Deus, ministrar, iluminar caminhos de cura, Senhor. A cura está na tua palavra,
A cura está, ó Deus, também como instrumento na ciência, na consulta com o médico, e como o pastor Paulo orou no começo, Deus, o Senhor pode manifestar a tua graça, o teu amor, através de inúmeras formas, ó Deus, e que então nesta noite a gente possa se sentir inspirado, orientado, esclarecido, ó Deus, a nos cuidarmos, ó Pai, porque nós somos o teu templo, nós somos o teu instrumento, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso. E, ó Deus, o pecado quer nos roubar, ó Deus, o sofrimento inerente à condição humana quer nos atrapalhar, mas nós cumpriremos o propósito pelo qual nós existimos. E que o Senhor cure as nossas almas, o nosso corpo e o nosso espírito, em nome de Jesus, Pai. Abençoa generosamente também a liderança, o pastor Paulo e a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém, pastor. O pessoal vai mandar uma mãozinha esticada para ti, ou melhor, um abano aí, ó. Vamos abanar para o Rodrigo. Tá enxergando? Ah, que legal. Que gostoso, irmãos. Obrigado, pastor, Rodrigo. Fique com vontade de ir aí, pastor. Não, vamos. Fique com vontade de ir aí, olha aí, ó. Tô brincando. Vamos pensar em algo sim, Rodrigo. Vamos pensar em algo sim. Vai dar certo. Muito obrigado. Deus te abençoe, né? Prazer, pastor. Continue sendo esse instrumento aí, né? Nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Um abraço, esposa. Darei. Na paz. Obrigado. Fica na paz. Amém. Muito obrigado Boa noite, pastor. Deus abençoe. Boa Boa noite, noite. irmãos. Boa noite.